Olá, eu sou a Andressa Fabres e vou contar uma história para você. Hoje nós vamos contar a história de um menino que, quando criança, era coroinha na igreja, sujava a própria batina para poder levar para casa para lavar e assim poder rezar a missa para os amigos. Passaram-se os anos e aos 36 anos ele resolveu retomar o caminho do sacerdócio e hoje está na Itália fazendo o seminário. Vamos ouvir essa história? Olá, seja bem-vindo! A gente está aqui para contar mais uma história e hoje a gente vai contar a trajetória de um menino que aos 16 anos era professor de italiano e que agora, aos 38, está na Itália para fazer o seminário. O Giliardi Gava, seja bem-vindo ao programa Andressa Fabres Conta. Vamos contar essa trajetória toda, o que se passou entre os 16 e os 38. Seja bem-vindo. Obrigado Andressa e os telespectadores. Gili, aqui na comunidade de Nova Veneza, no sul de Santa Catarina, o Giliardi é conhecido como Gili, né? Carinhosamente como Gili. Gili, 16 anos e já davas aula de italiano. Como é que começou esse teu interesse pelo italiano? Era dentro de casa? Andressa, eu sou filho de Nova Veneza, né? Nasci na sede municipal, depois com 4 anos de idade, então minha família veio aqui para o distrito de Caravaggio. A nossa família, como a maioria das famílias da época, somos todos descendentes dos primeiros colonizadores de Nova Veneza. A família da minha mãe é do interior de Treviso e o meu pai, então, era aqui da família tradicional de Nova Veneza. Cresci com o dialeto dentro de casa. Até hoje, com minha mãe, ainda falamos em dialeto vêneto. Então, essa ligação sempre teve muito presente no âmbito familiar. E depois, quando eu cheguei ali com uns 14 anos de idade, eu já estava percebendo que a maioria dos meus colegas de escola já não falavam. Entendiam, mas não falavam. E um insight assim, eu disse, olha, eu não gostaria que toda essa tradição familiar e comunitária se perdesse comigo. E foi aonde, na época, com 14 anos de idade, na época, o meu pai e a mãe tinham que me dar uma autorização para viajar, me botavam num ônibus em Criciúma. Eu ia para Curitiba fazer cursos de 15 dias, com cursos patrocinados pelo governo italiano, para depois ser professor. Então, fiz dois anos desses cursos em Curitiba, com 14 anos, 15 anos de idade. Depois, eu me lembro muito bem, com 16 anos, eu estava fazendo o terceirão. Fiz o ensino médio, o primeiro e o segundo no Colégio Marista de Criciúma. E ali eu precisava de 2 manhãs livres para vir para Nova Veneza, na comunidade de São Bento Alto, porque ali o município de Nova Veneza havia implantado o ensino da língua italiana, né? E precisava de professor. Eu daí, não tendo essa disponibilidade no Marista, o Colégio Michel de Criciúma tinha uma terça e uma quinta de manhã que você não estudava somente à tarde. Então eu aproveitei, fui para o Colégio Michel, para durante terça e quinta de manhã eu poder passar o São Bento Alto da aula com 16 anos de idade. Então a trajetória começou ali, né, dentro do ensino da língua italiana. Esse curso que foste fazer em Curitiba com 14 anos, hoje a gente está falando de uma época que a gente tem internet, então ali, eu quero fazer aula de italiano, eu vou ali no Google e procuro, né? Mas naquela época não. Qual era o teu vínculo com o consulado italiano naquela época que te propiciou essas informações para tu ir a Curitiba fazer o curso e saber que lá tinha disponibilidade de tu aprender o italiano? Você vê que ali o vínculo já entra também no setor religioso. Um dos primeiros grandes, digamos, elos entre a nossa região e a Itália foram os padres da SCAN. O seminário rogacionista de Criciúma ali, na pessoa do padre Vicenzo Lumeta, que sempre foi esse canal, né, que ligava o Brasil, especialmente a nossa região, com a Itália. Ele um dia me disse, olha Giliardi, existe essa possibilidade desse curso, vem professores da Universidade para os Estrangeiros de Perugia, e ali então se aplicava cursos quinzenais, né, e a gente ia, e ali nasceu toda essa história. Qual foi a reação dos teus pais? Pai, eu quero ir lá para
para Curitiba para aprender a fazer aula de italiano. Mas, meu filho, tu fala italiano, para que tu vai precisar ir lá aprender italiano? Mas é muito interessante porque a família, e o pai e a mãe, o pai já é falecido, mas o pai sempre gostou, ele sempre incentivou. Ele sempre dizia, olha, a família não é de posses, né? Mas o estudo eu te dou, se tu quer ir para frente, você vai. Ele sempre disse isso. Então sempre apoiava, e a mãe também, com certeza, né? Então para eles era também uma alegria, porque depois nós voltávamos para casa e a primeira transformação acontecia em casa, quando você falava, né? E o choque que o dialeto italiano, o dialeto nosso vêneto, que muitos até dizem que nem dialeto não é, uma língua vêneta, dá o choque com a gramática italiana, que tem muitíssimas palavras que não são iguais. Praticamente teve que reaprender o italiano. Reaprender uma outra língua, e isso também fazia com que os pais em casa também tivessem novidades. Né? Então sempre tive muito apoio nesse âmbito cultural dentro de casa. Hoje, tu estando lá na Itália, tu vê benefícios de ter sido educado em dialeto vêneto, né, na língua que tu aprendeu dentro de casa, ou usa mais o italiano que tu foi aprender lá no consulado? Imagina, estando em Roma, você utiliza a língua padrão, a língua gramatical. Agora, esse vínculo de pertença, porque eu confesso, até nessa entrevista, eu tenho, inclusive, nesse momento, dificuldades de várias terminologias em língua portuguesa ou língua italiana, a gente faz aquela mistura. E essa mistura que a gente dá, inclusive, com alguns termos em língua vêneta, lá em Roma, eles geralmente dizem, olha, é inacreditável que existe toda essa história de imigração, né? Que eles dizem o seguinte, você acaba sendo, inclusive, um nosso, né? Porque desde a característica física, do jeito de se expressar, a maneira cultural, a gente acaba tendo mais facilidade na adaptação. Embora, logicamente, em Roma se fale a língua gramatical. Gili, o teu pai dizia que educação ele ia dar, não tinha posses, mas educação ele dava. O que mais que tu usufruiu dessa oferta, né, dessa herança do teu pai, em termos de educação? O que mais que tu foste buscar que para um jovem da tua época não era comum? O pai naquela época, além desses cursos em Curitiba, começando de pequeno, assim, assistir, vamos supor, né, os filmes que passavam na sessão da tarde, a África e tal, vontade de conhecer um zoológico, né? Então, conseguiu me mandar para São Paulo para ver o maior zoológico da América Latina, né, com 10 anos de idade. Depois, lógico, esses cursos de língua italiana, o ensino em colégio particular na cidade de Criciúma, tenho muito a agradecer à família. E também, depois em 99, eu tinha 19 anos, consegui ir para a Itália pela primeira vez, né? Foi a primeira eu acredito, depois por motivo de trabalho, por motivo de cultura, por motivo de intercâmbios, acabamos indo mais de 30 vezes para a mãe Itália, né? E ali começou todo esse laço cultural que depois, nas atividades aqui com Nova Veneza, a gente acabou estreitando mais esses laços. Eu até digo assim, porque a ida nesse momento para Roma, eu acho que não foi nenhuma sorte, nada, ou uma decisão. Não, existe um conselho diocesano, um conselho de formação, e ali surgiu essa situação, né? Que a diocese também está com um número bom de seminaristas, é uma das dioceses com maior número, né? Em Santa Catarina, eu acredito que seja a diocese de Criciúma. Então, também se disponibiliza a fazer alguns estudos fora da própria diocese e fora do próprio local comum de formação. Então, talvez por essas características tidas antes, né, a pessoa indicada acabou sendo o Gili. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa tua ida para a Itália, né, como seminarista, mas eu quero saber antes disso ainda, porque o Giliardi foi secretário de Cultura aqui em Nova Veneza, ele foi chefe de gabinete, sempre teve algum envolvimento com governos municipais, política, teve programa de rádio, né, em italiano. O quanto esse teu interesse pela Itália e pelos teus antecessores, né, ancestrais, o quanto isso beneficiou até de certa forma Nova Veneza enquanto chefe de gabinete, enquanto secretário de Cultura? Olha, na minha época, quando começamos, né, em 2001, 2004, eu tinha 20, 21 anos de idade.
Mas Nova Veneza eu percebi o seguinte, depois nesse período, Andressa, eu já era acadêmico de Direito, a minha formação inicial foi Direito, né? Estudava aqui na Unesc. Mas eu percebia, por exemplo, que Nova Veneza, ela tinha, qual era a grande característica dela? Ela era a última colônia italiana do Brasil. E o que significa ser a última colônia? A imigração era muito mais recente aqui conosco. Um jovem de 20 anos, como eu na época, era de terceira geração nascida no Brasil. Esse mesmo jovem de 20 anos na época, em Caxias do Sul, ou até Uruçanga, ou até Nova Trento, já era a quarta, quinta geração. Nós ainda temos, no ano de 2008, nós temos, eu digo, mais de 20 pessoas que são filhas de imigrantes vivos ainda, que estão ali com seus 75 a 99, 100 anos. Então Nova Veneza tinha e ainda tem essa proximidade com a história da imigração. Isso tudo, no momento oportuno, a gente conseguiu ainda manter e resgatar. Então, nesse período, como na frente ali, né, sempre como animador, nunca como, digamos assim, o que fez. Isso nunca gostei, inclusive, né? Mas a gente era o animador de toda essa realidade noveneziana. Então, a recuperação dos corais de igreja, a própria reativação do grupo folclórico, associações culturais, né, de imigração como Trevisan nel Mondo, Vicentini nel Mondo, todos esses trabalhos que a gente conseguiu trabalhar o adulto e depois com o ensino da língua italiana nas escolas trabalhar a criança e adolescente. Então tudo isso foi, digamos assim, um local que pôde germinar e que Nova Veneza está colhendo os frutos até hoje com essa, digamos, explosão, né, do turismo gastronômico, cultural e religioso que é a nossa cidade. Qual seria a tua maior contribuição enquanto agente político ou animador, né, neste processo que hoje a gente vê florescer de uma forma tão bonita em Nova Veneza, né, e que méritos de quem iniciou, mas méritos também de quem continuou, né, da própria organização da comunidade. Mas qual teria sido a maior contribuição do Gili em todo esse processo? Olha, no âmbito turístico a gente ficou muito conhecido pela tratativa da gôndola. Mas eu, pessoalmente, eu falo em primeira mão, eu não considero a maior atividade, embora seja aquilo que desencadeou, e a gente pode dizer que Nova Veneza, turisticamente, é uma antes e uma depois da gôndola. Mas no âmbito cultural, eu sempre fiquei muito mais contente com a organização dessas atividades, dessas associações culturais, né, através do Conselho Municipal de Cultura e Turismo. Na época se conseguia ajudar com as despesas para cada associação com um salário mínimo, que esses corais tinham dificuldades de pagar um maestro, por exemplo. Então, com alguma disponibilidade do poder público, a gente conseguia manter as associações. E eu considero o seguinte ainda, como fruto maior de todo esse trabalho, foi a implantação da língua italiana na rede municipal de ensino. Hoje nós temos crianças e adolescentes e jovens já formados que têm a facilidade de falar italiano, foram para a Itália, da Itália vão trabalhar sazonalmente na Alemanha, em sorveterias de patrões italianos, casaram com italianos com italianas, e a partir disso se cria todo esse vínculo, né, realmente de unidade entre o Brasil e a Itália. Quer dizer, a gôndola foi um marco importante, mas quando ela chegou já tinha um ecossistema criado e que fez dar essa virada a partir dela, porque o equipamento turístico sozinho não faria diferença se não tivesse toda essa organização em torno. A cidade, existem duas máximas turísticas, mas a primeira máxima é o seguinte: a cidade só é boa para o turista se ela for boa para o habitante que nela vive. Eu fui daquela geração que ainda tínhamos certo receio quando estudávamos em Criciúma. Eram os coloninhos, né? Os coloninhos e tal, né? O acento, a característica nossa. E a partir desse momento, Nova Veneza, nós começamos a criar a autoestima do neoveneziano. Hoje, o neoveneziano tem o orgulho de dizer: eu sou de Nova Veneza. Porque até bem pouco tempo atrás se dizia apenas: eu moro numa cidade perto de Criciúma. E hoje o neoveneziano tem esse orgulho de se dizer, né?
sou de Nova Veneza, moro na região sul de Santa Catarina, então isso tudo foi algo que eu considero assim, positivo e que pude ser também, junto com outras pessoas, um grande animador. Nós estamos conversando com Giliardi Gava sobre a trajetória dele aqui em Nova Veneza e no próximo bloco a gente vai falar sobre esse momento dele como seminarista na Itália. A gente volta já. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Nós estamos conversando hoje com o Giliardi Gava, ele é aqui de Nova Veneza, a capital nacional da gastronomia italiana e foi uma das pessoas que se envolveu muito com essa transformação de Nova Veneza numa cidade turística. Hoje o Giliardi está na Itália como seminarista, fazendo a sua formação como padre e a gente vai conversar sobre isso agora com ele. Gili, como é que foi essa tua ida para a igreja, né? Claro, nós estamos numa cidade católica, nós estamos numa região que o cristianismo, o catolicismo é muito forte, mas o teu vínculo com a igreja sempre foi forte? Sempre houve esse desejo de fazer seminário? Olha, Andressa, sempre foi forte. Eu nem considero uma ida, porque foi um caminho que eu considero um caminho natural, que muitas vezes, eu acabei, digamos assim, postergando a decisão, porque era uma decisão muito forte, precisa de muita disposição, mas sobretudo desprendimento. Mas desde pequena, a nossa família, e como grande parte da maioria, né, das famílias de Nova Veneza, é acostumado com o padre, com tio padre, tia freira, primos padres, e a nossa família não fugia dessa regra. De pequeno, aqui no Santuário de Caravaggio, como coroinha, né, começa sempre esse primeiro encanto, né, com as coisas do sagrado. Era coroinha, outro dia também acabei relembrando uma situação que eu fazia questão de sujar a batina do coroinha, eu dizer que a batina estava suja para levar para casa, para depois ali com a nossa turma de amigos eu celebrar a missa com bolacha Maria. Então me vem a cena, sabe? Volta e meia essas lembranças da infância. Depois, quando ainda éramos uma só diocese, Cristiúma e Tubarão, o padre Arcângelo Esprícigo, já falecido, me levou para o primeiro estágio vocacional no seminário de Tubarão. Ali ficamos 4 dias, mas eu sempre postergava, sempre. Depois, em 2006, então na época era Dom Paulo de Conto, eu decidi fazer o propedêutico, né, em Cocal do Sul, e ainda dentro desse meio político. E sempre falei, né, como falo agora, a política sempre foi a minha amante, mas nunca foi o meu primeiro amor. O primeiro amor sempre foi o sacerdócio. E eu sabia que no momento oportuno eu voltaria para o primeiro amor. Mas eu precisava de tempo. E aconteceu que com 38 anos de idade, já fiz toda a caminhada, ou minto, com 36 anos, porque a decisão de retomar foi há 2 anos atrás. E agradeço muito, primeiramente, a Deus e a Diocese de Criciúma, na pessoa do Dom Jacinto, porque ainda tive a maneira de ser aceito, né? Porque agora somos tratados como vocação adulta. Você não faz aquele percurso tradicional de vir no seminário menor, no Caravaggio, onde estamos dando essa entrevista, depois vai para Brusque, vai para Florianópolis, então você acaba tendo uma formação, digamos assim, diferenciada devido à idade. E acredito que a igreja está vendo com muitos bons olhos, Andresa, esse tipo de formação, porque não cabe julgar, não cabe a mim julgar, mas eu já sou filho de uma geração que nós postergamos as decisões mais sérias da vida. Você não casa mais com 18 anos, você vai se formar, me formei em Direito com 23, 24 anos, mas também você não queria ser advogado, sabe? Então, existe toda hoje essa abertura social também,
que faz com que você tome as decisões mais sérias da tua vida com uma idade mais madura. E a igreja, eu acredito que está de olho. Então, isso tudo com o passado, com essa vinculação de cultura, de língua italiana, de atividades, talvez isso pesou quando na volta, então, na volta para, olha, quero voltar a percorrer o caminho, ser seminarista para a Diocese de Criciúma, então o Conselho de Formação, junto com o bispo, achou por bem de mandar, porque também não é mais comum que as dioceses mandem os seus seminaristas para Roma. Antigamente, até a década de 60, isso era muito comum. Muitas institutos religiosos, congregações e as próprias dioceses mandavam seminaristas para Roma. Hoje a realidade brasileira é outra, nós temos a Igreja do Brasil já é uma igreja adulta, consolidada, né? com uma boa formação, então geralmente faz a formação aqui. O Conselho de Formação, talvez até para abreviar os tempos, porque aqui você tem 3 anos de filosofia, são os estudos maiores, então 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Então esse seria o percurso do seminarista maior no Brasil, 7 anos. Na Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, você faz o quinquênio filosófico-teológico, estudando de manhã e algumas tardes, ao invés de 7 anos, você reduz esse período para 5, né? Então, com a formação talvez de direito, eu nunca perguntei também para o Conselho de Formação, mas com essa iniciativa eu dei o meu sim. O tempo, acredito que a questão própria de adaptação também, eles devem ter pensado nisso, né, por tantas idas e viagens para lá, e que realmente nesse quesito eu considero que acertaram, porque graças a Deus eu não tive problema de adaptação. Quer dizer, não foi uma coisa que buscasse lá, não, eu quero ser seminarista, mas eu quero fazer o seminário em Roma. Não, impossível. Foi uma oportunidade realmente que surgiu no momento que tu decidisse seguir a tua vocação. Segui minha vocação, tanto é que quando decidi em 2016 a retomar a estrada, a gente vem sem nenhuma intenção, né? Estou disposto a retomar o caminho e do discernimento e da estrada que leva ao sacerdócio. Então, com a disposição nossa de fazer esse percurso, com o sinal verde da igreja, então você se entrega, né? Uhum. E ali, então, essa decisão partiu do Conselho de Formação da nossa diocese. O que mudou na tua vida depois que tu decidiu retomar o caminho do sacerdócio? Olha, positivamente, eu diria o seguinte, eu retomei a estrada de uma vida mais regrada. Uhum. Que a vida política havia me deixado muito sem regras. Uhum. Né? Ter a vida mais regrada, horário para acordar, as orações, o estudo, a volta para o colégio lateranense. Então você tem de segunda a segunda os teus horários regrados, que isso eu havia. Depois com a vida pública, isso eu praticamente perdi, porque também me dedicava integralmente. Sobretudo na pasta de cultura, esporte e turismo, a gente trabalhava quando os outros estavam de folga. Então, de segunda a sexta-noite eram atividades esportivas, campeonatos, isso, aquilo. Final de semana eram as atividades culturais e turísticas. Então, você nunca estava, né, com horários regrados. E a vida de seminário tem essa coisa positiva, que você tem horário para tudo. Horário para estudar, horário para almoçar, horário para jantar, horário para estudar, horário para ir para o colégio, horário para ir à missa. E isso eu estou numa paz interior, porque já havia antes, né? Havia deixado de lado e agora se retoma. A gente está fazendo essa entrevista aqui no Seminário de Caravaggio e num período em que o Giliardi está de férias, né? Agora é férias de verão lá na Itália e o Giliardi então está fazendo uma visita. Qual é a tua relação sendo seminarista lá? Qual é o teu vínculo com a diocese? O teu vínculo ainda é com a Diocese de Criciúma? A Diocese de Criciúma me mandou para lá e depois volto e com muita alegria quero ser padre diocesano e trabalhar aqui na nossa Diocese de Criciúma. E com o Seminário de Caravaggio, tens alguma relação? Por exemplo, nesse teu período de férias, tu presta algum serviço aqui para eles? Tem alguma relação? Não, é visitante. É visitante, o Seminário de Caravaggio aqui particularmente, é um local que eu visitava de criança, porque a minha casa aqui é muito próxima. Aqui, mesmo que não estivesse construído toda essa estrutura, esse local já era chamado de seminário.
quando nós vimos brincar aqui, vamos lá no seminário brincar, porque aqui estava para ser acolhido o Instituto dos Irmãos Maristas, que depois tomou um rumo, foi para Criciúma, devido também ao crescimento da cidade e tal, né? E esse local ficou parado. Então, em 2001, junto com uma equipe aqui do Distrito de Caravaggio e da Diocese de Criciúma, a gente começou a construção. Eu fiz parte também da comissão pró-seminário de Caravaggio. Então, eu digo que é a minha segunda casa estar aqui, né? E hoje, particularmente nessa entrevista, daqui a pouco eu vou me encontrar com os outros 50 seminaristas da nossa diocese. Porque, coincidentemente, Andresa, agosto é o mês vocacional. Né? E todo final do mês de agosto nós temos a caminhada vocacional no Santuário Diocesano. Então, esse momento vai ser o momento de eu me encontrar e fazer comunidade com todos os outros meus colegas seminaristas que fazem a sua formação aqui. Como é que um seminarista brasileiro é recebido na Itália? A tua adaptação foi boa, mas tem uma receptividade boa? Existe algum tipo de preconceito por ser brasileiro, por tu ter esse vínculo com a comunidade italiana facilita? Não, na realidade, a adaptação, como eu havia dito primeiro, por ser já descendentes de italianos, viver em comunidades italianas, a adaptação facilita muito. A questão da própria, o jeito de se comportar do italiano, a gastronomia, os horários, é muito parecido com a nossa região aqui. E depois o seguinte, Roma é o coração da cristandade. Roma é o centro do catolicismo. Catolicismo em grego é universal, universalidade. Então Roma, há 2000 anos, é acostumada a ver gente de toda parte do mundo que vai para lá. Então o coração do romano sempre foi um coração aberto. Apesar de que hoje os brasileiros são poucos lá. A igreja hoje está com, eu sempre digo, a igreja hoje ela está com um olho puxadinho oriental e com a pele mais escura, mais morena, porque a maioria das pessoas hoje que estão estudando em Roma são asiáticos e africanos. Esse hoje é o rosto da Igreja Católica. Gili, já falaste aqui que a tua intenção é voltar para cá e ser padre diocesano aqui na nossa região. Mas há a possibilidade de, por exemplo, seguir o sacerdócio? Se abre essa possibilidade lá na Itália, enquanto seminarista, não? Não acredito, porque também não é comum. Você sabe que Roma passou até por uma certa situação onde muitos sacerdotes vindo de outros países acabavam não retornando, né, para os seus locais de origem. Mas, na realidade, eu acredito o seguinte, Andresa, se a minha igreja aqui, né, de Criciúma, manda-me lá, eu também tenho a questão, né, de voltar para cá e do pouco que eu aprendi, diferentemente da formação lá, também ser uma riqueza aqui para a nossa região. Então, sobretudo, eu acredito que aonde foste plantado, ali deve produzir fruto. Então, vou para estudar, mas volto com muita alegria para ser padre diocesano aqui. Giliardi, muito obrigada pela tua participação aqui no programa e contar a tua história aqui para a gente. Eu que agradeço a oportunidade e também divulgar esse caminho vocacional, né? Em vocação adulta. Até nossa diocese agora está ordenando um viúvo diácono, né? Então são essas riquezas que acontecem dentro do seio católico. Tá certo, muito obrigada, Giliardi, e obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma história aqui no Andressa Fabris Conta. Até a próxima semana com uma nova história para você.